Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do PodCamps. Siga o Camps nas redes sociais para acompanhar os próximos convidados e se inscreva no canal do YouTube para não perder nenhum episódio. Hoje vamos abordar direitos e responsabilidades do consumidor, né? Do consumidor jovem, o cuidado para não cair em armadilhas. E quem vai ministrar essa aula aqui para nós é o doutor, mestre em Direito do Consumidor, professor universitário e de pós-graduação, autor de obras jurídicas, conferencista e palestrante, advogado sócio do escritório Quaresma Espinosa e Advogados, o doutor Rafael Quaresma. Muito obrigada pela sua presença. E gostaria de agradecer também a presença das meninas aqui, a Simone Nova, que é nossa orientadora aqui, que tem um contato direto com os jovens no dia a dia, e o convite que você aceitou prontamente aí, né, Maria Eduarda? Maria Eduarda, jovem aqui do Campus, já soubemos que ela faz direito. Então, doutor, começando aí com você, o que você pode dar de dicas de tudo que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né? Esse cuidado com as redes sociais, esse cuidado com o jovem consumidor, quais os cuidados aí que ele precisa ter? Vamos lá, bom. Primeiro, a minha alegria em participar aqui, muito obrigado pelo convite, uma satisfação, não é? Pela primeira vez aqui falar no PodCamps, então eu espero que possa contribuir e auxiliar na formação dos jovens sob esse aspecto também, não é? Da questão do consumo consciente, dos cuidados na internet. Hoje é um ambiente muito propício ao jovem, ele tem muita familiaridade, mas nem sempre tem a ambientação necessária, o conhecimento necessário, não só o jovem, mas nós, não é? Todos nós, muitas das vezes agimos por impulso, e isso, se já era perigoso no mundo real, imagina no mundo virtual, não é? Então, uma primeira dica talvez seja aquela de nós tentarmos equiparar as garantias que nós temos no mundo real também no mundo virtual. Eu digo, por exemplo, a reputação do site. Nós não entramos numa loja que nós não conhecemos ou nunca ouvimos falar. Por que a gente faz isso na internet? Quando a gente adquire alguma coisa no mundo físico, nós temos a nota fiscal, as informações em relação a CNPJ, endereço, e-mail, telefone. Essas informações também são necessárias no site, também devem constar nas redes sociais. Quanto mais elementos de prova, de informação, na verdade não seria nem prova, mas de informação, o consumidor, seja ele jovem ou não, puder obter, menor risco ele correrá, não é? Porque sempre um risco a gente acaba correndo. E na questão das redes sociais, desconfiar de perfis que são fakes, não é? Perfis que são utilizados usando o nome, a imagem, a logo do verdadeiro anunciante, mas sem a sua autorização. Às vezes o número de seguidores, a quantidade de postagem, a escrita. O valor, né? O valor, pode... Claro, o valor é... para pensar, falou, opa, tá, o valor tá o valor é muito, um indicativo muito forte aqui, mas às vezes no golpe você tem ali algumas nuances em relação à ortografia, à escrita, não é? Coisas que nos sites oficiais não acontecem ou são mais difíceis de acontecer. Então, é uma soma ali, às vezes, de indício que isoladamente passa despercebido pelo consumidor. Quando ele analisa com mais atenção, isso pode servir como um alerta. E evitar compras por impulso, não é? Esse é um ponto. Às vezes a gente fica ali meio que fascinado com aquela promoção, com aquele anúncio e se desarma no sentido de não ter o cuidado mínimo necessário. Então, faça tudo com calma, na hora do pagamento, na hora, não é, da transação, na hora do fornecimento dos dados, se certifique, veja se o ambiente é seguro, se você tem estas informações para evitar o golpe, porque os golpes acontecem e os consumidores ficam irressarcidos na maioria das vezes, não é? Porque o golpe ele só se concretiza com a participação do consumidor também. E os dados, né? Pois é, e dependendo de como o consumidor se porta, isso pode ou não é, desencadear uma responsabilidade ao fornecedor ou não. Quando a gente pega bancos, outros grandes do mercado de consumo, isso fica, não é, bastante dividido ali, a gente tem entendimento para tudo que é lado. Tá.
Tem alguma experiência, Maria Eu iria Eduarda, falar sobre uma fala anterior sua, essa euforia que a gente tem de ver algo barato, ver uma promoção, e principalmente uma a gente jovem, oportunidade. principalmente a gente jovem que fica no mundo no Instagram, porque o Facebook a gente não tem tanto acesso mais, né? É uma área que a gente não acessa Mudou mais, muito, né? mas sim, o Instagram a gente tem muito acesso. E ali tem muitos perfis falsos, como o Boticário, que eu já citei, que é um perfil que você entra, é idêntico, e você cai num golpe ali muito rápido e sem você perceber. Também a gente tem que certificar também se tem aquele HTTPS, é muito importante, porque a gente vai no perfil, tá tudo perfeito, tem milhares de seguidores, isso e aquilo, e aí quando você clica naquele link, você tem que perceber isso, né? E você Futura tem que advogada, explica pra gente o que é esse... HTTPS. É uma certificação de segurança, né? Tá. Esse HTTPS que a gente pode dizer que aquilo não é falso, aquele perfil, né? Aquele perfil tem certificado, também tem que certificar se ele tem esse certificado de segurança, né? Que é muito importante. E já passei por uma experiência de comprar algo no Instagram e simplesmente o não chegar. E o pior é o perfil ter milhares de seguidores. E parece que eles te impulsionam como... Nossa, muitas pessoas estão comprando. Te mandam aqueles perfis do WhatsApp. Nossa, você viu? A pessoa adquiriu o produto, tá tudo certo. E não. É mentira, é uma enganação. E aí você tem que correr atrás dos seus direitos, né? Com certeza, pelo Código do Consumidor. Que a gente escuta muito e que a gente tem que utilizar. Veja, essa questão envolvendo os perfis falsos, hoje tem cada vez mais uma tendência de se responsabilizar também as próprias redes, não é? Porque, de certa forma, isso só acontece, se não com a conivência, com a omissão nessa verificação, nessa comprovação destes perfis. Não é? Então, esse é um aspecto, esse é um ponto. Agora, um outro que eu acho que é importante, agregando aqui ao que disse a Maria Eduarda, é no sentido do consumidor deixar de ser passivo, no sentido de só receber a informação e até porque ele age de boa fé, não é? E tira os outros pela sua régua de valores ali. Então, como ele age de boa fé, ele acha que todos estão imbuídos do mesmo espírito, e isso não é a verdade. Não é? Então, quando ele deixa essa passividade de lado e vai atrás da informação, faça o caminho inverso. A gente está falando de rede social, mas isso vale para o WhatsApp, isso vale para os bancos, isso vale para os cartões de crédito. Outro dia eu me lembro de uma promoção que o cartão de crédito fazia, mas o perfil também era falso, em relação à hospedagem num hotel boutique, lá de Jericoacoara, enfim, e aquilo levou vários consumidores ao erro, né? Acreditarem naquela oferta, simplesmente porque eles não confirmaram com o banco, com a administradora do cartão, qual era o procedimento, quais eram as etapas e o que era necessário para participar da promoção, porque também se é uma promoção, na verdade, o pagamento só deve ser feito por último, ao final. Sim. Então, às vezes, essa inversão da ordem natural das coisas é um indicativo de que você não está pisando em coisa boa ali, né? O terreno não é muito propício a essa situação. Tem que desconfiar, tem que a verdade é prestar atenção, essa. porque os sites eles têm etapas, né? E essas etapas, realmente, o pagamento é só no final. Pois é. E se isso muda... o indicativo, você já não é? vê que isso é um golpe. E que alguma coisa não está bem. Exatamente. Como você falou, os bancos também, né? Às vezes eles oferecem algumas coisas, mas tem uma contrapartida. E aí você não lê, sai clicando e sai aceitando também. O que é muito importante também a gente ver que nós jovens, por exemplo, eu mesma, não sou uma pessoa que lê, que são as políticas de privacidade, dos sites, isso, aquilo. A maioria das pessoas não lê. E isso realmente é muito importante, porque concordo, é aí que a né? gente cai nessas enganações. Se a gente for fazer alguma coisa, os juros, que a gente também não percebe. Quando vai ver, tem no contrato e a gente não viu. Não viu. Então, isso é uma coisa E muito você importante aceitou. que a gente... Exatamente. E você já assinou aquilo. Então, como que você vai recorrer para desfazer aquilo? Sendo que a sua assinatura, você aceitou e você não leu. E às vezes nem tem assinatura, é só Às vezes nem tem. li e concordo e já está valendo. Ele né? já Exatamente. Porque coloca, hoje tudo é inclusive, no muito, termo, né? é muito fácil. Se você, às vezes não é nem o li e concordo, a maioria hoje está com termo. Se você dá continuidade, Também. porque você concordou. Já Sim. concordou. Né? E o pessoal não lê. Exatamente. Agora, olha, nessa parte, quando a gente fala assim de banco, tudo tem muita coisa que acaba
escapando ali de uma verificação do banco que seria necessária. Eu digo, por exemplo, contratação de empréstimo remoto, não é? Hoje é muito fácil esse aceito, li, concordo, enfim. Era o próximo tópico que eu já ia era? pedir para Então. você falar, sobre o endividamento dos jovens, esse cuidado Tá. que tem que ter. Então, eu vou falar, só vou aproveitar, então, só para Vai fechar indo, essa análise em relação aos bancos, por exemplo, que eu vejo muito, né, e envolvendo os correntistas de um modo geral, jovens ou não. Transações que são feitas que fogem ao perfil do consumidor, e isso é um indicativo de responsabilidade para o banco. Então, por exemplo, se eu nunca fiz Pix, como é que de repente é processado um Pix de R$10 mil da minha conta para uma conta sequer cadastrada? É um indicativo de fraude, Tá. não é? Ou de um golpe. Então, isso deveria acender um alerta no sistema de segurança do banco. Do banco. Às vezes não acende para essa transação e acende para uma outra que eu estou fazendo, o que deixa o consumidor muitas vezes irritado até, não é? Outro aspecto é a transação realizada fora do horário convencional e em terminais de atendimento. Os bancos, eles criam alguns limitadores para certas transações. Então, se eu não tenho alçada para, como aconteceu num caso lá que eu atuei, de um pagamento de boleto de R$ 49.990, feito por um terminal de autoatendimento, pelo consumidor correntista do banco, através de um empréstimo que ele tinha contratado antes. Nunca ele teve um empréstimo contratado, ele nunca contratou um empréstimo. Então, num terminal de autoatendimento, por volta de 21 horas, não é o perfil do consumidor. Será que eu devo processar essa transação? Ou pelo menos me certificar? Não é? Porque hoje, muitas das vezes, ainda mais quando a gente fala em Pix, etc., você tem ali toda uma engenharia social que captura o consumidor e que faz com que ele, acreditando que está cancelando as transações, ele está consentindo, ele está autorizando estas transações. Então, é um alerta que é importante, que deve ser feito, que muda toda essa logística. E olha, acontece com todas as pessoas. Se a gente for contar aqui de casos reais, Sim. advogados, juízes, médicos, Com todos. com todos. Né? A gente eu vejo e falo, pô, meu camarada é advogado e cai. Cai. Porque acontece Impressionante. mesmo. Cai. Tem muita gente que ainda cai do WhatsApp, né? Faz transferência, faz... Isso, sim. Tem. Isso é terrível. Aí se passa pela família e aí você acha que realmente... Aconteceu, já. Uma tia minha, simplesmente, ela achou que era a irmã dela, falando, a pessoa clonou o WhatsApp e falava de um jeito, o mesmo jeito, sabe? Igual, e aí ela falou, tá tudo bem, e fez. E aí perdeu um valor alto, né? Que não precisaria, mas... E aí depois ela Porque a sabia gente que ela não liga mais, desconfiou, né, mas pras simplesmente... pessoas. Então, mas esse era um ponto. Faz uma chamada de vídeo, não é? Manda um áudio, pede para ouvir a voz, porque se nós interagirmos, né, e não acreditarmos naquela situação, cara, né? porque às vezes, dependendo, às vezes cola, às vezes não cola, dependendo Sim. da forma com que trata e como fala, já dá para saber que não é. Mas às vezes, né, uma vez eu atendi... calor, né, na emoção. eu me lembro de ter atendido um consumidor, eu falei assim, mas é normal entre você e a sua filha esse pagamento de contas tal? Não. Eu falei, mas então por que você fez? Porque ela estava fora, ela tinha ido viajar, estava no exterior. Coincidência, né? Coincidência. E aí ele acabou fazendo. E foi acho que uns 10, 12 mil reais, porque começou com 2, 3. Ele só percebeu, não foi pela quantidade de transações, mas porque nesse intervalo de tempo era aniversário dele ou dela, eu acho que era dele, e ela não o cumprimentou. Aí ele falou, nossa, tô falando com ela não me dá parabéns no dia do meu aniversário. Aí quando ele falou, poxa, você esqueceu do aniversário do pai, aí ele percebeu que era golpe, mas ele já tinha feito sei lá tinha quantas feito, transações. Tem como reverter, Porque né? agora tá Complicado. muito bom do WhatsApp, né? Eles hackeiam inclusive as fotos. Também. Meu pai já... sim. Eu senti isso na pele, né? Aconteceu comigo agora não faz muito tempo. Nossa. Meu pai também. Com clientes, interagindo com clientes. Era uma eu foto soube minha. de um caso de um cliente seu. Pois é, então. Quase. Quase. Até onde eu sei, ninguém caiu, né? Até porque não é o nosso procedimento interno, nem do escritório, e muitos têm contato diretamente comigo. Então era uma forma até de escrita ali, de mensagem bem padronizada, que Muito- não muito guardava perfeito, né? relação com a própria realidade do processo, né? Também me chamou a atenção porque um caso nós tínhamos acabado de ingressar com a ação, mas acabado, coisa de 2 dias, e a pessoa mandou, porque descobriu a ação, e isso tudo por inteligência artificial, robô, né? Essas informações no site do tribunal, como o processo é público, você também não Fica tem... solto, né? Dá para acessar, né? Agora, você pode usar para o bem ou para o mal a informação. Quem usa para o mal acaba
né, querendo se aproveitar ou praticar golpes em relação a isso. Mas era uma ação que tinha sido distribuída 2 dias antes e a pessoa já falava que tinha saído o resultado, a sentença. Eu falei, mas isso nem o melhor dos mundos, não tem como. Não tem como. Mas, enfim, eu não soube de ninguém que caiu, mas gera um problema, dá trabalho, não é? Enfim, e além do que acaba fazendo um uso indevido da imagem, é bem complicado. Mas era uma foto que não é a minha foto de WhatsApp, mas era uma foto minha que tem na internet, né? Jogar o nosso nome lá, imagens, vai aparecer um monte de foto. Então, tem essa também. Do meu pai, a foto, eu fui lá correndo, né? É que o que ele fez, embora ele tenha 81 anos, ele já está muito bem orientado em relação a isso. Enquanto estava falando comigo, ele pediu para a mulher dele me ligar. Olha. Isso. Aí ele falou assim... ele cumpriu a dica primeira lá, tá vendo? Ele foi atrás. É uma coisa que já tentaram dar golpe, acho que assim, os idosos são os mais alvos desse quesito, né? Então, lá em casa a gente já orientou. Qualquer coisa, se não conseguir falar que às vezes eu estou em sala de aula, liga para um dos meninos, tal. Não vai saindo dando dinheiro em lugar nenhum. E aí ele falou, não, pai, não estou falando com o senhor. É que assim, olha, uma coisa que a gente tem que sempre reforçar é o seguinte, a criatividade dos golpistas é infinita. Então, quando a gente acha que já viu de tudo, acontece, né? Começou, vocês devem lembrar, com aquela questão envolvendo o motoboy que ia na casa da pessoa, retirar o cartão, lembra disso? Sim. Quebrava Presente, o cartão. Né? Depois serviu do presente, mas começou com o motoboy indo retirar o cartão, a trocar, e quebrava na frente da pessoa, o que dava uma sensação de segurança. Lógico, ele não usava fisicamente, mas na internet era um paraíso, não é? Porque tinha numeração, código de segurança, data de validade, nome da pessoa, dava para fazer a festa na internet. Isso foi por um tempo. Quando o golpe fica muito batido, aí muda, né? Teve essa questão do presente, né? Então, era o dia do aniversário da pessoa, ela recebia um presente, o presente já estava pago, só precisava fazer o pagamento do delivery ali, do motoboy. A pessoa ia pagar em dinheiro, fala, não, a gente não pode receber dinheiro, o que dá mais uma sensação de segurança. Fala, nossa, né? Aí você vai pagar no cartão, o visor não aparece o valor, você passa no crédito, ele põe no débito. Bom, enfim, eu tive um caso desse que a pessoa passaram a transação de R$15 mil. E era aniversário dela, ela ganhava flores do marido. Naquele ano, acho que o marido não tinha dado flores, mas as flores chegaram. Bom, enfim, tudo para a pessoa acreditar no golpe. Imediatamente ela comunicou ao banco. E aí entra também muito da conduta do consumidor. O que ele faz e o que ele deixa de fazer. Ela imediatamente compareceu à agência, documentou tudo isso, fez o boletim de ocorrência e o banco, que poderia tranquilamente ter imediatamente cancelado a transação, não fez. A transação foi processada, ela precisou ingressar com a ação judicial, suspender a cobrança e por isso ela também recebeu uma indenização por dano moral. Se tivesse resolvido lá, era mais ficava mais barato para todo mundo. Exatamente. Enfim. Bom, vamos falar da dica para os jovens, é isso? Em relação dá umas dicas ao superendividamento? Não, a evitar o superendividamento. Né? Porque os jovens não podem entrar no superendividamento. Não podem. Porque a nossa geração está superendividada. Esse é um ponto. Né? Esse é um grande problema. Isso também, né, Simone? Que a gente juntou, ao longo do tempo, a fome com a vontade de comer, que foi uma disseminação desenfreada de cartão de crédito, pulverizou cartão de crédito, as pessoas não receberam informações de como utilizar o cartão de crédito, se endividaram, algumas se superendividaram, porque o superendividamento é a ausência mínima de perspectiva no pagamento dos débitos, muitas das vezes incentivada pelas instituições financeiras. Não é? Os bancos... eu tenho esse crédito, eu posso usar. Então, e os bancos emprestam para quem sabidamente não tem condição de pagar. Exato. Esse é um ponto, né? A gente fala ali... é um deles, que recebe crédito alto. Pois é. Sim. Pois é. Então, assim, um ponto que vai produzir efeito a médio e longo prazo seria essa preparação com a educação financeira necessária. Questão de juros, que a Maria Eduarda falou, a moçada não sabe de juros. Sim. Juros simples, juros compostos, aquele CET, o custo efetivo total, como é que funciona? Isso é muito importante. A matemática toda é importante, mas esse ponto é alguma coisa do dia a dia. Porque o consumidor não faz essa conta. Reforçar que é sempre melhor, ou você deve preferir o pagamento à vista, a prazo, se você tem condição. Agora, é claro, se eu tenho ali a possibilidade de pagar sem juros e pagar à vista, se não houver nenhuma dedução, nenhum desconto, nenhum incentivo, basta que eu me organize e saiba que aquela parcela vai se repetir por 6 meses, 10 meses, enfim, porque às vezes o consumidor esquece, né? Fala, agora sobrou tanto. Não, mas tem a parcela no calor da emoção. Pois é, não é?
E em relação a esse aspecto do superendividamento, a gente espera que as futuras gerações não cheguem a isso, não é? Porque hoje a gente precisa resolver um passivo. Né? Tem uma quantidade muito, mas quando falo muito grande, é muito grande. Rosângela, dependendo da base ali que você consultar, você vai ter 60, 70 milhões de pessoas endividadas, mais da metade super endividadas. Se a gente pensar que a população economicamente ativa passa um pouco de 100 milhões, 110 milhões, alguma coisa assim, a gente está falando de mais da metade. É muita coisa. E isso é nocivo ao fornecedor. Esses números vão variar, mas seja eles quais forem aqui, são números muito expressivos. Mais da metade, muita coisa. E é uma lei de 2021, que, se a gente for analisar, uma lei que atende, sei lá, então, mais de 60 milhões, né, de brasileiros, e não temos tanta ação judicial assim em curso. Eu, semana passada, fiz lá num processo uma defesa de um cliente que é um caso de superendividamento da casa de 1 milhão. O camarada deve mais de 1 milhão, já pagou bastante, mas a soma, quando eu falo de 1 milhão, são todos os contratos ativos dele somados. Crédito consignado, empréstimo pessoal, cartão de crédito, por aí vai. E não são muitos bancos, são 2 bancos, mas ele tem muitos contratos em cada um dos 2 bancos. Não é? E eles vão dando corda. Né? Eles vão dando, e foram dando. No meio do caminho, ele perdeu o emprego, vai acontecendo, tem as variáveis aí da vida. Bom, a sentença era uma sentença de improcedência, que na minha cabeça não fazia o menor sentido, porque se alguma certeza a gente tinha era de que o consumidor estava superendividado. Então, como é que você vai julgar improcedente uma ação de superendividamento para alguém que está superendividado? Mas aí entra um outro ponto, que é a falta de conhecimento da lei, também por quem vai aplicar a lei. Então, a população, porque o destinatário da lei quem é? A população. Nesse caso, os que estão superendividados. As pessoas não conhecem. Não há um compartilhamento dessa informação. E também quem aplica não sabe. Clara é gigantesca, e o que gera tudo isso, né? Pois é. Sobre o que você falou da educação financeira, era um ponto que a gente tinha que ter desde o ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, porque é ali que a gente está se formando e estamos base, crescendo, né? Vamos ser adultos, logo menos, e aí era a base de tudo para moldar as pessoas e entenderem o que a gente tá, o que tá acontecendo, eu tô dizendo, tipo, em sociedade mesmo, sabe? Porque a gente precisa saber ter esse autocontrole, e muita gente não sabe, eu vejo muitos jovens com nome em Serasa, nome sujo, tipo assim, são pessoas muito novas que não têm essa necessidade, isso, né? não teria essa educação financeira, ela já tivesse sido ali colocada, né, desde quando a gente vai crescendo, exato, educada para isso. Isso diminuiria muito, né, essa taxa muito alta de pessoas que estão endividadas. E se a gente for ver, o papel do ensino médio é formar o jovem enquanto cidadão e futuro profissional. Então, a educação financeira deveria caber ali entre, né? Exatamente. Entre esse processo. Eu não diria mais entrar. E há escolas que trabalham a criança na educação financeira. Eles têm lá mercadinhos, lojinhas, para ensinar a criança o consumo, né, versus o consumismo. Desde cedo. Então, vão se tornar... Acredita-se que vão se tornar consumidores melhores. Sim. Eu ia pegar esse gancho que a Maria Eduarda falou, porque pode começar antes do ensino médio. Sim. É que no ensino fundamental, até no 1 ou 2 ali, você tem uma coisa mais lúdica, mais... de uma forma mais fácil ali de ser percebida, de ser compreendida, mas já pode começar. Eu me lembro de um projeto do Procon, até que era muito interessante, chamava Teatro de Fantoches ali, e eles vinham com os personagens contar educação financeira, mas para crianças de 4, 5, 6 anos. Uma coisa muito lúdica ali, mostrando exatamente como tudo isso acontecia. Eu me lembro também de uma situação de levar, a Simone falou do mercadinho, eu me lembro de levar as crianças na feira livre, lá para ver como é que funciona. Porque nesse hiato de tempo aconteceu uma outra realidade, que é a falta do dinheiro físico. Porque hoje, como é Pix, cartão e tal, também. Então Nossa, eu vi isso pelas minhas filhas. Né? Elas falaram assim, bom, mas isso aí tem que pagar. Eu falei, claro que tem. Você vai passando e depois você precisa pagar. Mas alguém precisa dizer para elas que tem que pagar, porque elas não veem mais o dinheiro. Então a pessoa acha que não tem que pagar. Você pode gastar de forma ilimitada. E aí que você começa a sujar o seu nome por conta disso, porque você não sabe dessa informação. Exato. E você precisa saber. Olha, quando a gente fala que não sabe mesmo. Eu me lembro de um atendimento que eu fiz já faz tempo, de uma senhora, acho que foi no Poupa Tempo até, que ela tinha um problema lá com cartão de crédito e me trouxe as faturas, e eu olhando as faturas, ela sempre pagava um valor próximo
ao valor da fatura. Sei lá, a fatura era R$1.000, ela pagava R$920. Era R$2.000, que ela pagava triplica, R$1.900. Eu falei para ela assim, mas por que a senhora não paga o valor? Não é? Se tem o valor aqui, por que não é o valor? Ela falou assim, mas eu não sabia que tinha que pagar o valor total. Porque a fatura vinha o mínimo, vinha o máximo, então ela achou que pudesse pagar qualquer um daquele valor. Até pode, mas tem encargo, gera os juros. Não é? Exatamente. Numa época, o consumidor rotativava na fatura do cartão, fazendo um puxadinho ali, como se fosse uma extensão do orçamento familiar, doméstico. Então, isso é complicado. Mas eu quero dizer, a pessoa não tem essa informação, que a gente pensa que é óbvia, é pra gente, mas não é para todos. Sim. Então, esse é um ponto. E eu acho que também um ponto que prejudicou ainda mais a gente, num todo, é esse Pix crédito. Eu nunca utilizei, mas é algo que eu já vi pessoas utilizando, ex-aprendizes, e que estão endividados por conta disso, porque não sabem, e isso vai gerando uma taxa muito alta, e aí quando você vai ver, está um valor muito grande da sua fatura, e aí você não consegue pagar, e tem que parcelar aquela compra, aquela fatura, no caso, né, e você ir pagando, e o que é os juros vão ficando crescendo cada vez mais, Exatamente. Né? Porque o Pix Crédito, eu falei outro dia para os meus alunos, professora, a gente faz um Pix, eu falei, você não está sem dinheiro? Um Pix crédito, eu falei, você sabe que você vai pagar juros em cima daquele valor. Isso que eu ia falar. Né? E juros compostos. Sim. Vamos voltar à matemática. O que são juros compostos? Juros sobre juros. Então. Mas eles não têm essa consciência, não. Falta hoje. Uma regra básica é essa. Sempre quando alguém entra para ajudar com dinheiro, esse dinheiro custa dinheiro, não é? O precursor desse Pix Crédito era a possibilidade de pagamento de conta de consumo com cartão de crédito. Os bancos começaram a fazer isso, não é? Um pouco antes, não faz muito tempo, mas já existe. Então, eu tenho lá o saldo na conta. Aparece a opção pagar com cartão de crédito. Eu estou pagando, mas né, alguém está pagando para mim, porque a conta vence naquele dia. A conta é paga, mas não sei o que pago, é no meu cartão de crédito, e isso, obviamente, vai gerar um custo, que são os juros. E aí você fala, eu vou ganhar mais um prazo. É claro. A ideia até que não tinha, né? Mas de se mudar e se permitir a concessão de desconto é justamente para eliminar um intermediador aqui. Porque quanto mais gente participa da relação, todos têm que ganhar, mais caro vai ficar, concorda? Se eu faço a tratativa diretamente com o fornecedor, eu não preciso da administradora do cartão. Então, eu posso enxugar 2%, 3%, 5%, que antes nem a lei permitia. O Código de Defesa do Consumidor antes não permitia que isso fosse feito. Né? Em 2017 eles mudaram. Eu me lembro, os PROCONs, de um modo geral, cansaram de aplicar multas por conta dessa discrepância de preço, o que em tese era benéfico ao consumidor. Mas era R$1.000. Se for em dinheiro é 900. Não podia. Até 2017, maio de 2017, não podia. Depois alterou com uma medida provisória em dezembro de 2016, já para salvar aquelas compras de final de ano, e aí a medida provisória foi convertida em lei em maio de 2017. Mas quer dizer, algo que antes acontecia a boca pequena ali, não é? Uma pechincha, tal. Isso é muito normal do brasileiro, mas não podia ser legalizado. Mas alguns maus fornecedores fizeram mau uso dessa lei também, porque eles criaram um ágio, né? Então, eles não concederam desconto, eles mantiveram o preço, e aí, se eu fosse pagar no cartão, aumentava, porque não era o espírito da lei. A ideia é, é 100, vou pagar em dinheiro, então eu pago 90. Pago 95, o que alguns fizeram. É 100, se você pagar no cartão, agora é 110. Então, não era isso. Mas as coisas vão se ajustando, vão se adaptando. Mexeram, acho que ano passado, ano retrasado, nos juros também do cartão, né, do rotativo. Acho que foi do ano passado para esse ano. Mexeram, não é mais estratosférico agora, né? Agora só é alto. Olha, eu cheguei a ver acumulado, absurdo, não sei, a Simone deve ter esses números, aí eu vi já alguma coisa, mas algo que passava de 500%, eu acho que chegou até 700% ao ano, não é? No acumulado. Os encargos máximos que vem ali previsto. Hoje, se eu não estou enganado, eu não tenho esse número agora, né? Exato, mas algo próximo a 300, 200, alguma coisa por cento ao ano. Alto, Aí é a questão do pagamento mínimo. Não, o que a gente tem ali é uma limitação em relação a rotativar no cartão. O que não pode mais é você utilizar o cartão de crédito como uma forma de empréstimo direto ali, não é? Então, o que acontecia aí? Aconteceu por muito tempo. Bom, primeiro que o cartão de crédito é o dinheiro mais caro que tem. Ele, o cheque especial, estão ali. Então, prefira outras possibilidades, ou como a gente diz, outros dinheiros ali, porque estes são os mais caros, não é? Mas o que acontecia? Os consumidores utilizavam esse limite do cartão como um orçamento e não saíam do rotativo do cartão. Bola de neve. Para o banco estava tranquilo, porque ele ganhava ali, ganhava bem,
o Banco Central, uma resolução, se eu não me engano, 2017 até, que eles limitaram essa rotativação a 30 dias. Né? Quer dizer, você pode ficar um mês, no mês seguinte o banco tem que te apresentar alguma alternativa. Falar, ó, você vai tomar um empréstimo, você vai fazer um consignado, o que você vai fazer? Porque não dá para continuar no rotativo do cartão. Mas isso gerou uma diminuição, mas ainda muito distante daquilo que é a realidade. Se você pensar numa economia estabilizada, numa inflação controlada, não tem porquê uma taxa de juros nesse patamar. Né? Eu estava lendo uma pesquisa também que depois que o cartão de crédito começou a aceitar o pagamento de contas, boletos, contas, aumentou muito a dívida do brasileiro com o cartão de crédito, né? Que entra naquela parte que a gente falou, não é? Pois é. Porque também as pessoas não têm essa informação. Ela acha que pagar no cartão de crédito está gerando o pagamento da conta sem ônus, mas tem ônus, né? Tem. É diferente de utilizar o cartão de crédito para uma compra, se o fornecedor aceitar essa modalidade de pagamento. Quando você paga a conta está vencendo naquele dia e será paga por alguém naquele dia. E esse alguém é a administradora do cartão. E aí já tem os juros em cima, não é mais aquele valor do boleto, claro. O boleto já saiu mais caro. Só para ilustrar, né? Se a conta é de R$100, quando vier na fatura do cartão depois de 20, 30 dias, vai vir 105, 110, enfim, vai ter uma crescente. Né? É isso. Mais. E a pessoa às vezes não sabe disso, ou não conta com essa diferença. Eu tenho um comentário breve para fazer, puxando o gancho que ainda a gente está na educação financeira, né? Que a gente, assim, a gente tem muitas coisas que, no meio disso, que a gente não sabe, muitas coisas. E tem bastante coisa ainda que eu, Maria Eduarda, não sei. Eu sei de pouquíssimas coisas, porque eu ando estudando e tudo mais, mas é pouquíssimas coisas que eu sei. E pretendo saber mais, porque eu acho que isso é fundamental. Acho não, né? Eu tenho certeza que isso é fundamental para todo mundo. Deixa eu só te falar uma coisa. Eu também não sei, ninguém sabe, viu? A gente tá sempre aprendendo. Isso faz parte da vida. Sim, Porque a hora que a gente souber tudo, a gente pode morrer, já não vai mais estar aqui. Ninguém sabe. A gente tá... E quanto mais você estudar, mais você vai ver que não sabe. É normal. Eu digo o mínimo mesmo, claro, né? Porque é esse mínimo que muitas pessoas não sabem. Como essas taxas, esses juros, essas coisas que vão vir. E tem muita gente que não sabe. A gente acha bobeira, mas isso é uma coisa muito séria e que leva a virar uma bola de neve. E aí acontece desse endividamento que as pessoas têm e essa taxa tão alta. Um comentário que eu queria fazer é exatamente para nós jovens, que mesmo que não que a gente recebe pouco, assim, né? Digamos assim, um salário mínimo. É um começo, né? Exatamente, é um começo. E esse começo, a gente não precisa se endividar. A gente pode, sim, ter cartão de crédito. Não é uma coisa que, nossa, vou abolir, de fato, esse cartão. Não. A gente pode ter. Mas que seja consciente, esse uso consciente, né? E que a gente, a gente consegue pagar até esse tanto e ter esse limite. E mesmo que eu sei que eles disponibilizam um limite bem alto pra gente, sem essa necessidade, porque eu não vejo necessidade disso, mas realmente eles disponibilizam, e a gente deveria ter essa consciência de, até tal limite eu posso gastar, passar disso eu não posso mais. E aí a gente sempre ter essa consciência de, passar no débito é sempre melhor, sabe? Ter um dinheirinho guardado é sempre bom também. Então a gente precisa ter essa consciência de classe sempre. Eu vou aproveitar, você falou que eu gostei bastante. E que as pessoas não dão a devida importância a isso. Começando de trás para frente, a questão de poupar. Diferente de outros povos, de outras sociedades, a nossa, não sei porquê, não dá valor a isso. E é necessário, porque a gente viu na pandemia o que aconteceu, mas pessoas que não tinham mínima reserva, como passaram, o que passaram, é bastante complicado, não é? Mas isso é fruto de uma cultura. Sim. Então, é importante. O que eu vejo muito é assim, quando a gente fala também de Black Friday, enfim, mas o que eu quero dizer, a gente acha que tem obrigação de gastar. Então, se eu ganho 1.000, eu tenho que gastar 1.000. Se eu ganho 5.000, eu tenho que gastar 5.000. Quando, na verdade, não importa quanto você ganha, interessa quanto você gasta. Qual cenário é melhor? Um camarada que ganha R$100.000 por mês e gasta 110 mil, ou alguém que ganha 10 mil por mês e gasta 8 mil? Eu prefiro ganhar 10 e gastar 8, sobra 2, do que ganhar 100 e ter um custo fixo de 110. Então, o segredo não é quanto ganha, não é para aquilo, ganho pouco, tal. Depende muito de quanto a gente gasta. Claro, lógico, eu sei, mas... Pode ser o começo, dependendo do hábito de cada um. Sim. Porque quem sempre gasta mais, quanto mais ganhar, mais vai gastar. Então, esse é um ponto. Exato. Segundo, a necessidade de poupar. E terceiro, se o dinheiro vem suado, como vem para quem trabalha, a gente precisa dar o devido valor ao dinheiro. Com certeza. Tem um ditado que sempre diz
de que o dinheiro não aceita desaforo. E esse é um ponto, não é? E a gente precisa valorizar o dinheiro que a gente ganha fruto do nosso trabalho. Sim. Pode perceber, dinheiro que vem fácil acaba indo fácil, não é? Não são raros os casos de pessoas que ganharam em Mega Sena, Loto e voltaram a ficar sem nada. Exatamente. Pessoas que receberam herança e não é, porque aquilo não foi conquistado por ele, foi conquistado pelo pai, enfim. Então, isso é importante de incutir essa mentalidade, sobretudo no jovem. Não é? O jovem precisa saber que poupar sempre é bom. Pode gastar, claro, mas separa ali, não é? Não importa se eu ganho 100, se eu ganho 200, se eu ganho 500, se eu ganho 1.000, guarda um X. Não é? Uma previdência privada é alguma coisa interessante, poucas pessoas pensam nisso. Eu volto e meia falo para os alunos. Né? Às vezes eu pergunto, ela falou alguma coisa de direito previdenciário, que nem é minha praia. Eu falo assim, quem tem previdência privada? Ainda mais com essa perspectiva de INSS, que a gente pois vive cada vez mais endividada. E o INSS, você vai ver o que você acumula ao longo da vida para depois o que você recebe é uma conta péssima para o segurado. Mas, como é uma contribuição compulsória, obrigatória, você não tem direito de escolha. Né? Eu brinco e falo, se pudesse escolher, eu certamente não escolheria o INSS, mas eu não tenho essa opção. Eu e ninguém. Então... Mas é isso, esse cuidado, a Simone também, que está no dia a dia, né? Simone na sala de aula, a gente procura reforçar isso também, né, aqui no campus para os jovens, essa importância da economia, de como isso funciona no bolso. A gente traz em educação financeira para a sala de aula, né? Eu sempre falo para eles assim, tem um filme que eu indico para eles verem quando estiverem em casa, que é O Preço do Amanhã. Que depois dos 25 anos você para, né? E tudo você paga com a tua hora de vida. E eu falo para eles, essa é uma realidade. É utópica, mas é uma realidade. Por quê? Você ganha, pega o teu salário e converte em hora. Ah, isso é muito barato. Eu falo, quantas horas você trabalhou para pagar isso? Para conseguir isso. Foram horas que você não estava lá no teu videogame, você não estava na praia, você estava trabalhando. E aí você dá uma coisa assim tão simples. Eu sempre faço esse parâmetro com eles com lanche. Ah, mas o lanche não é tão caro assim. Tá, quantas horas você trabalhou para pagar o seu lanche? Então, eu sempre falo para eles, pega 10%, mínimo 10% do seu salário e começa a guardar. São 15 meses, né? E usa esses juros compostos ao seu favor, você guardando esse valor. O poupar não é só guardar o dinheiro. O poupar é que se eu posso pagar 100 nisso e posso pagar 50 e os dois produtos me servem, eu pago 50 e estou poupando 50 nesse gasto. Então, poupar vai muito além do só guardar o dinheiro, mas o como você gasta o seu dinheiro também. E aqui a gente procura trabalhar essa conscientização no jovem, mas assim, é a gente remando para um lado, aí vem os sites, né? 11/11, super promoção. Os né? sites 10/10, super promoção. Bombando, né? É o que se chama do consumismo exacerbado, né? Porque a gente fica tão eufórico nessas coisas de Black Friday, tem promoção, isso, aquilo, vamos gastar. E às vezes a gente nem precisa, a gente simplesmente não precisa, só gasta por ter essa coisa, vou gastar. Esse é um ponto, né? Eu vou comprar o que eu não preciso com dinheiro que eu não tenho para ganhar uma dívida. Então, é tudo que não é para fazer, não é? Tudo que não é para fazer. Mas esse é um ponto. Mas veja, eu acho que no direito do consumidor, seja para o jovem, mas para o consumidor de um modo geral, essa também é uma sensação de que é uma coisa infinita. Mas é necessário ser feito, não é? Eu digo, por exemplo, por outras coisas que a gente imagina que já é batido, que todo mundo sabe, e você vai ver sempre alguém desconhece. Essa questão aqui, o papel em relação ao jovem, é muito importante, porque os de hoje não tiveram essa informação no passado. Então, é alguma coisa que talvez a gente não veja o resultado imediato, mas isso não pode nos desanimar, né? A gente tem que seguir, porque é um trabalho de formiguinha, é passo a passo, ponto a ponto, e que dá resultado, faz a diferença. A pessoa que tem que tem esse conhecimento, adquire essa informação, ela se porta diferente. Ela não vai comprar por comprar, gastar por gastar. Esse é o ponto, não é? Porque tem a questão da hora trabalhada, do tempo desperdiçado, quanto aquilo ali custou. A hora que ela faz essa associação, ela se valoriza, né? Ela valoriza o dinheiro e, consequentemente, a escolha dela. É muito bom, muito importante isso.
E com isso tudo também te dá uma perspectiva de vida, né? Porque, pelo menos eu digo por mim, eu sou uma pessoa que eu sempre tenho dinheiro no débito. E teve um mês que eu tava sem, não lembro por quê. Mas aí eu falei assim, não, eu sei que eu sempre tive essa consciência assim. E eu falei, eu sei o que eu quero futuramente. Eu sei dos meus planos, eu sei dos meus objetivos. Então não tenho por que eu gastar, ter esse consumismo, sendo que não tem necessidade. E foi aí que eu dei uma reviravolta. Eu falei, aí agora eu sempre tenho. Sempre que precisar, eu tenho dinheiro no débito, tenho dinheiro guardado. Dá uma paz, né? Sim, você fica até mais boa. tranquila, porque você não fica com dívida, não fica com nada, tá tudo certo. E você não precisa fazer porque os outros fizeram, né? Porque os outros têm, então eu vou Exato. ter. Essa é outra coisa que a gente tem que cortar também. Não importa. Se o outro tem, ok. O dia de amanhã é diferente. Ele tem hoje e você vai ter amanhã. É isso que importa. Quando a gente fala de consumo, né? Falando aí um pouco de marketing, né? Os grandes influenciadores de compra é sempre a família, os amigos. Então, você acha que para fazer parte daquele círculo, você precisa consumir igual, você precisa estar com o mesmo telefone, com o mesmo tênis novo, com o mesmo... E não, né? Não é por aí, né? Sim. Às vezes consciência. Muito bom. Nossa, tenho isso e tudo mais. Super legal. É gostoso. Também tenho as minhas coisas. Mas também a gente também tem que dar um limite. Sim. Tudo tem um limite. Tem vezes que eu não preciso disso, por que eu vou comprar? Sendo que eu não preciso. Agora, eu não preciso, então não vou comprar. Se mais tarde eu precisar, tudo bem, não tem problema, sabe? Tá tudo ok. Se você conseguir pagar... Hora, né? Exato, se você conseguir pagar, tá tudo certo, não ficar endividado, que é o principal, né, foco, perfeito. E as redes sociais impulsionam muito isso, né? Porque aí você vê aquela foto bonita, aquilo tudo lindo, aí pronto, eu tenho que ter também. Acho que isso trabalha muito com o jovem também, né? Essa equiparação com a foto da rede social do outro, né? Até porque na rede social a vida é perfeita, né? Como não tem vida perfeita, então é importante alertar o jovem para isso, né? O crescimento, né? Desculpa. Nada, imagina. O crescimento dos influenciadores, né? A gente não falou. E que gera responsabilidade, né? Esse é importante, porque a gente, assim, isso aliás foi tema, acho que na semana passada, de um trabalho de conclusão de curso de uma aluna que escolheu justamente essa abordagem, a responsabilidade dos influenciadores digitais em relação aos consumidores, né? Porque a gente já tinha isso, de certa forma, para os artistas, na mídia tradicional, que a gente convencional. Chama de endossantes de marca. E agora, influenciador... Que é a mesma coisa, ali, né? E o influenciador, diferentemente do que se tinha antes, ele está mais próximo. Não é? Porque você tem... O artista, antes era o comercial ali, uma coisa que já vinha... mais longe. Mais longe, exato. E que aquela imagem, aquela ideia já vinha clara na mente... do consumidor. Hoje, você está ali na rede social, camarada na casa, tomando o café da manhã dele, saindo para passear com o pet, sei lá. Então, uma coisa que a pessoa se identifica ali. Aproximou mais, Aproximou. Né? Trouxe mais pra e minha vida nem real. sempre parece ali como uma propaganda, né? Fica aquela coisa mais discreta, subliminar, mas que acaba impulsionando, despertando esse interesse no consumidor. A coisa aí voa, né? Quer dizer, eles ganham, o anunciante ganha, todo mundo ganha, só quem não ganha é o consumidor que acaba agindo por impulso aqui, né? Esse é um ponto. E esses influenciadores é que nem as meninas com maquiagem. Elas seguem. Uma loucura. Né? E nossa. As marcas próprias, né? O quanto elas criaram. E caras, né? E caras. São absurdamente caras. São coisas que agregaram muito valor. Sim. Ficaram demasiadamente caras. Eu vejo, tenho duas meninas pequenas que adoram maquiagem. Eu olho para elas e falo assim, vocês já têm mais maquiagem do que muita mulher. Porque, e elas adoram, e elas veem o vídeo. E... Outro dia, a gente foi numa festa de Halloween, elas que me maquiaram. Eu falei, não, perfeito. Tava perfeito, sabem o nome. Então, enfim, também é uma... Não, mas por quê? Porque vem, porque tem não sei quem que usa tal. Você tem que abstrair, separar isso do mundo real, né, do que é a realidade ali, para o que não faz parte da sua realidade. Sim. E aí, só para a gente encerrar, já que a gente falou dos influenciadores digitais, a história dos joguinhos, né? Fica o alerta para os joguinhos, que a gente fala tanto também para os jovens. Bem complicado. Aí eu não sei, aí acho que não é só jovem, viu? Não, aí pega todo mundo, porque a coisa tá... Tá uma febre, né? Tá uma febre. Aliás, acho que foi ontem, né, que teve ali alguma... mudança em relação a esse critério de aposta, lá tirando o cartão, lá, a possibilidade de se apostar no cartão amarelo, cartão vermelho, lá, enfim, mas também nas outras plataformas, para dizer o seguinte: bom, primeiro, o jogo é de azar.
Se o jogo é de azar, a maioria das pessoas não vai ganhar, é óbvio, não é? Então, uma coisa é utilizar isso como distração, como uma aposta, dentro de um limite. Ao invés de eu comprar alguma coisa que custa R$50, eu vou direcionar R$50 para a aposta. Ok, aquilo me satisfaz, aquilo é alguma coisa que me dá prazer e tudo bem, tudo certo. Se estiver dentro, não é, daquele limite, daquele orçamento. Agora, preciso saber que eu não jogo para ganhar, eu jogo para me divertir, porque o problema do jogador é esse, né? E aí, quando ele perde, ele dobra a aposta, ele aposta mais e a coisa fica... recuperar e vai Pois quando ele ganha, porque ele ganhou, ele quer ganhar mais. E quando ele perde, ele aposta mais para tentar recuperar o que ele nunca vai recuperar. E veja, se a gente tem operação envolvendo o Ministério Público, polícia, em máquina de ursinho de pelúcia, imagina nestas outras plataformas o que não tem. Então, o melhor é não ter esse contato, né? Não agir dessa forma. Mas se tiver, tentar manter o mínimo ali de racionalidade. A gente teve casos agora, né? Tivemos casos de pessoas que usam os programas sociais, bolsa, para apostar, não é? Para fazer ali o direcionamento para aposta. Então, você vê que isso também não dá para a gente colocar, vai por o quê? Na conta do governo? Não, isso é a pessoa que tem que ter o mínimo ali de consciência, de discernimento, de senso, né? Mas lembrar que o jogo é de azar, então você não vai ganhar. Não faz sentido, não vai nessa porque não vai ficar bom. Sim, isso vira um vício muito grande, aí quando você vai ver, você não tá com dinheiro pra nada, você entra numa dívida enorme. Pois é. E você tem ouvido cada vez mais casos assim, né? Muito. De pai de família. Que tá acontecendo isso. O que são acontece, pessoas próximas. Que a gente o que acontece no jogo é o que acontece no superendividamento. Numa escala maior ali, você tem uma situação muito triste, né? De famílias que se desestruturam por conta disso. Casais que se separam. Em última análise, até pessoas que dão cabo da própria vida, né? Então, o camarada está tão desesperado lá, tudo que para ele mais nada faz sentido. Pode ser o jogo, pode ser o superendividamento. É um fenômeno social ali, não é? Também fruto dessa questão tecnológica muito devastador, muito complicado. Então, perigoso, né? É muito perigoso, a verdade é essa, é bastante perigoso. É isso. Encerramos aqui. Joia, vocês, eu tô por conta de vocês. Aliás, 3 mulheres, ótimo. Só eu aqui de homem. Ainda bem que nos bastidores a gente tem o Borges e o Danilo aqui, tá tudo certo, viu? Aqui acompanhando com a gente. Muito legal. Doutor Rafael, muito obrigada. Essa nossa experiência é o 4º episódio. Uau! Estamos debutando, então. Debutando. Que legal, joia. Parabéns. E a proposta é essa mesmo, que seja um conteúdo para os jovens e que seja muito útil para eles. E com certeza as dicas que você deu, o bate-papo aqui com as meninas, obrigada Maria Eduarda, obrigada Simone. Imagina. Com certeza contribuiu bastante. Espero. Não só para o jovem, mas para a família também. Vale para tudo. Até porque pela lei o jovem vai até os 29, não é isso? O Estatuto da Juventude, então... eu estou numa fase que eu não sou nada ali, porque eu não estou idoso. Nós, não é? Eu não estou idoso e também não estou jovem. Então, vão inventar alguma coisa pra gente. Deixa, viu? Mas que bom, fico muito feliz de participar e parabenizo vocês pela iniciativa aqui. Obrigada. Vida longa ao PodCamps. Obrigada, muito obrigada, gente. É isso, acompanhe nas redes sociais. Até o próximo episódio. Obrigada. Tchau. Tchau.